boa noite a todos. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra para os irmãos, que está no Evangelho de Mateus, se os irmãos quiserem acompanhar. No capítulo 22, o versículo 29. Que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui, nessa fala de Jesus, Jesus está discutindo com os saduceus a respeito da ressurreição. Então Jesus fala para eles assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Eram pessoas que não foram para questionar Jesus, e então Jesus fala: vocês estão errados porque vocês não examinam as Escrituras, vocês não estudam ela. Então por isso que vocês cometem esses erros. E hoje nós vivemos um tempo que nós temos bastante acesso, né? Bastante conteúdo. Hoje a gente tem internet, tem vídeo, né? Tem YouTube, tem tudo para a gente se alimentar da palavra. E muitas vezes nós erramos porque a gente não busca conhecer a palavra de Deus. E hoje nós temos, né, um acesso, né, infinito, vamos dizer assim. E muitas vezes cometemos erros porque deixamos de acessar. Está tão fácil e prático. E muitas vezes nós deixamos de lado, né? E nesse período, para estudar as Escrituras não era tão simples assim. Não era todos os judeus que tinham acesso às Escrituras, né? A Torá. E hoje nós temos um acesso, né, amplo, vamos dizer assim. Então que essa noite, né, noite de estudo, que nós venhamos aproveitar essa oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer mais as Escrituras, para que nós não venhamos errar, né, no futuro, para que nós possamos caminhar com Jesus, né, honrando, glorificando o nome dele. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse momento e depois estarei passando para o grupo do louvor. Senhor, primeiro queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por ter nos guardado, por ter nos livrado, Senhor, de todo o mal durante esse dia. E agradecer ao Senhor por estar aqui essa noite, Senhor, reunido, mais uma oportunidade de conhecer mais a Tua Palavra, de se aproximar mais do Senhor. Não existe outro meio, Senhor, a não ser pela Tua Palavra, de nós nos aproximar do Senhor, conhecer mais do Senhor, entender mais a eternidade e Teus propósitos. Então nós te agradecemos, Senhor, essa noite, e que Teu Espírito Santo venha abrir nossos entendimentos, que nós possamos guardar, Senhor, a Tua Palavra e que nós possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos continuar de pé para adorar o nome do Senhor. Peço que você feche os seus olhos. Se você não conhece essa canção, mas fale com Deus e reconheça a grandiosidade e o tamanho poder que o nosso Pai tem. Ele está nesse lugar e ofereça a Ele uma oração e uma adoração sincera para que Ele possa receber, para que Ele possa te ouvir. Amém?
teu nome, Pai. Só tu tens o poder. Só tu és digno, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Oh Deus, me sondas, conheces-me.
Boa noite. Tomem seus assentos. Muito obrigado. Abram suas Bíblias, irmãos, em Hebreus, capítulo 2. Vamos continuar a nossa série de mensagens nessa carta tão importante. Irmãos, vocês concordam que existem coisas que não podem ser negligenciadas? Existem coisas, que não podem ser ignoradas. Essa música estava falando, por exemplo, de uma coisa que você pode pensar o que você quiser, mas existem fatos que não podem ser ignorados. O fato de que Jesus é o Senhor dos Senhores, de que o sangue dele foi derramado na cruz. Essa é uma mensagem poderosa demais para ser negligenciada, E vocês concordam que o maior erro do ser humano é negligenciar a única coisa que pode salvá-lo? Uma vez eu estava conversando com um colega num ambiente de trabalho, e ele estava meio com uma rixa com o encarregado, porque ele queria um aumento. Aí eu falei para ele assim: se tu queres um aumento, a única pessoa nesse lugar que tu não pode discutir é com o teu encarregado, porque ele é a única pessoa que pode conseguir isso para ti. A única presença, a única pessoa que tu não pode negligenciar aqui dentro é a pessoa dele, porque ele é o único que pode tornar acessível esse teu desejo. E o problema é que muitas vezes a gente quer o céu, a gente quer a eternidade, a gente quer ir para o céu, a gente quer o evangelho, a gente quer essas coisas todas, mas a gente negligencia o único caminho pelo qual é possível alcançar isso, que é a pessoa de Jesus Cristo. Buscamos tantas coisas com o intuito de se achegar a Deus, com o intuito de alcançar a salvação, com o intuito de herdar a eternidade, e negligenciamos o único caminho pelo qual a gente pode alcançar tudo isso, que é Jesus Cristo. Nessa carta, o escritor dessa carta, ele tenta trazer uma advertência para a igreja. E no capítulo 1, ele vem falando que Jesus era maior do que os profetas, lembra? Ele fala sobre as mensagens que os profetas trouxeram, e ele diz que Jesus é maior do que os profetas. Aí depois, ele diz que Jesus é maior do que os anjos, colocando a pessoa de Cristo, acima do culto aos anjos. E eu estava falando sobre isso no último culto, e eu falei que parecia ser algo desnecessário ser dito. Quem é que cultua os anjos? Aí o nosso pastor veio no final e fechou com chave de ouro, quando ele disse que o apóstolo João se prostrou diante do anjo e ia adorando, quando o anjo disse: não faça isso. Então Cristo é maior que os anjos. Aí agora o escritor começa o capítulo 2 da seguinte forma: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Esse portanto
remete a uma outra mensagem anterior. Portanto, por quê? Já que Jesus é maior do que os profetas, já que Jesus é maior do que os anjos, portanto, devemos ou precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Alguns pontos eu anotei para a gente focar e estudar essa noite. O primeiro, sobre a suprema importância do Evangelho. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos foi dado por Deus. Só que o Antigo é sombra do Novo e o Novo é o cumprimento do Antigo. No Antigo nos foi dada a lei, pelo Novo nos foi dada a graça. Pelos profetas nos foi dado a lei, pelo Filho nos foi dada a graça. O Antigo nos foi dado por meio dos anjos e dos profetas, mas o Novo nos foi dado pelo próprio Filho, pelo próprio Deus. Logo, o Novo tem mais importância, o Novo tem mais dignidade do que o Antigo. A lei nos foi dada para nos levar a algum lugar, porque a lei condena. Quando a Bíblia fala não roubar, quando a Bíblia fala não matar, quando a Bíblia fala não adulterar, quem dentre nós pode dizer eu sigo a risca? Porque Jesus falou, se você ouviu o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar para alguém e sentir o desejo, já adulterou. O Antigo diz, para você tratar o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, você deve amar o próximo como eu amo vocês. É muito mais forte isso que Jesus falou. Porque você amar o irmão como a ti mesmo, é só tu não fazer para ele o que tu não quer que ninguém faça para ti. Agora Jesus falou, amar o teu próximo como eu vos amei, vai muito além. Não é só na negativa, vai na afirmativa. Não é só não fazer para os outros o que você não quer que faça para si mesmo. É você fazer para os outros o que você acha que ele não merece. É você ir de encontro a alguém que não quer nem olhar para sua cara. Porque você não desejava Jesus quando ele morreu pelos seus pecados. Você era inimigo de Deus e vivia imerso nas suas transgressões, nos seus delitos, nos seus pecados. Mesmo assim, Jesus morreu por você. Mesmo assim, foi enviado o Espírito Santo. Mesmo assim, ele entrou no seu coração, adentrou a sua história, abriu os seus olhos, te trouxe do mundo das trevas e te inseriu no reino de amor. Então o Novo Testamento nos trouxe a graça, que é muito maior que a lei. A lei vem para condenar. A lei não é a cura. A lei é como um raio-x. Quando você vai no médico, o médico não vai receitar um remédio para você, sem antes provar para você que você está doente, porque senão você não tomaria remédio. Eu já falei isso algumas vezes. Isso aí para mim foi uma analogia que foi muito claro para mim, foi assim, libertador. Se você vai no médico, meu irmão, e ele diz para você tomar um remédio para o estômago, que
que você está com algum problema, se ele não fizer um exame minucioso, se ele não provar para você que você realmente está precisando desse remédio, você não toma. Você não vai em busca de cura nenhuma. A lei é como o raio-x, é como o exame clínico, que vai provar para você que você está doente. Quando você pega aquele exame, você olha, o médico provou para você, ele diz assim, não, realmente, eu preciso do remédio. Aí você vai em busca desse remédio. A lei é o exame clínico de Deus, para mostrar o estado doentio da nossa alma, do nosso espírito. Ele mostra para você como você é mau, ele mostra para você como você é pecador, ele mostra para você quão perdido você está. E diante desse exame clínico, comprovando como você é, você vai em busca da cura. Quando ele fala para você, não roubar, aí você olha para dentro de si, é. Quando ele olha para você, você não deve mentir, quando você olha para dentro. Quando ele olha para você, não adulterarás, você olha. E o preço do pecado, meu irmão, é a morte. O que você merece quando você olha para a lei e a lei mostra para você como você é pecador? A morte. Você precisa ser confrontado por essa verdade. O Antigo Testamento veio para confrontar, para mostrar quem você é. Por isso a suprema importância do Evangelho. Porque o Evangelho, ele veio para nos tirar do desespero da perdição. Porque você já pensou, se o médico te desse um exame, comprovando a sua doença, mostrando o seu estado doentio, e dissesse para ti assim, irmão, não tem cura. Desespero do ser humano diante de uma doença sem cura. Não tem o que fazer. Você não pode fazer nada. Cristo, porém, é a cura. Cristo, porém, é o remédio que nos é receitado pelo Evangelho. Cristo é a pílula que liberta. Ele dá o diagnóstico, mas dá a receita. Por isso a lei nos foi dada, e o Antigo Testamento nos foi dado, para nos conduzir ao Evangelho. Porque o Evangelho nos apresenta a Cristo. Por isso a suprema importância do Evangelho. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. É uma carta escrita para pessoas que estavam sendo convencidas a voltar ao judaísmo, por causa da perseguição que estavam sofrendo. Ele fala, já que Cristo é maior do que os profetas, já que Cristo é maior do que os anjos, portanto, nos apeguemos com mais fervor a essas verdades. Em vez de voltar para o judaísmo, em vez de voltar para a antiga aliança, em vez de voltar para as sombras, em vez de voltar para o diagnóstico, não devemos abandonar a cura, não devemos abandonar o remédio, não devemos abandonar a receita, para voltar somente para o diagnóstico. O diagnóstico já foi dado, o raio-x já foi feito, a doença já foi comprovada. Não voltem atrás. Não voltem. Por isso a suprema importância do Evangelho. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. E em segundo, uma solene advertência à igreja. Além de os crentes se apegarem com mais firmeza às verdades, não se devem desviar, mas se apegar. Hernando Dias Lopes diz que esse texto descreve a imagem de um barco preso a uma corda no cais, sendo açoitado por ondas revoltas. Um barco que seria facilmente naufragado se não fosse ele preso por essa corda. Ele diz que nós devemos nos apegar firmemente ao Evangelho para que não nos desviemos dela, que se não fosse a corda, o barco facilmente seria levado pelas ondas e naufragado em alto mar. Essa imagem mostra o crente preso a Cristo pela verdade do Evangelho. Não nos desviemos, mas se apeguemos a essa corda, que é Cristo.
quando nos abandonamos, quando nos afastemos, quando nos negligenciamos essa verdade, é como um barco solto em alto mar. Facilmente nós vamos nos desviar, meus irmãos. Quando a gente perde o foco, quando a gente desvia a nossa atenção de Jesus Cristo, facilmente a gente se desvia das verdades do Evangelho. E somos levados por qualquer vento de doutrina. Vemos pessoas buscando, sendo levados por qualquer tipo de teologia. Qualquer tipo de verdade, tudo se torna uma verdade possível quando Cristo não é a verdade principal. Quando Ele não é a corda que nos prende ao cais, quando Ele não é a corda que nos protege das ondas revoltas, das teologias que existem aí no mundo. Quando Ele não for essa corda firme, facilmente a gente vai se desviar. Você pode até dizer que não, mas existem tantas meias verdades sendo contadas, tantas pessoas buscando outras verdades. Mas Cristo é essa verdade. Existe um mito, nos escritos de Platão, que ele fala sobre o mito da caverna, conhecido como mito da caverna de Platão. Ele conta a história de uma pessoa que fica dentro de uma caverna, sempre olhando para o fundo, sempre vendo as sombras que vêm de fora. E na cabeça dele, aquelas sombras são a verdade do mundo que ele conhece. Para ele não existe mais nada além daquilo. Até que alguém diz para ele se voltar e sair da caverna, que existe um mundo lá fora. Só que é difícil, porque ficou tanto tempo no escuro, olhando somente para as sombras, que quando ele olha para a claridade, as suas vistas doem. Então, para não sentir a dor, ele se volta para o escuro e vive olhando para as sombras. Mas a liberdade, para ele encontrar o verdadeiro mundo, sair da caverna, encontrar a liberdade, é preciso passar pela dor. As vistas precisam doer. Ele precisa tomar uma atitude de sair dali. As verdades do Evangelho é a mesma coisa, porque você pode viver nas sombras a sua vida inteira, sendo conduzido por um Evangelho raso e mentiroso, dizendo que você não é tão mal quanto as pessoas dizem, que você é bom, que você merece, que você é isso e que você é aquilo. Mas a dor de reconhecer quem você verdadeiramente é preciso, para que você olhe para Cristo e encontre a verdadeira cura, a verdadeira realidade. Cristo liberta, mas antes da liberdade vem a dor. Em terceiro lugar, a notável autoridade do Evangelho. Versículo 2 e 3. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. E toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Se a lei que foi dada pelos anjos, se a lei que era somente sombra da verdadeira mensagem, se a lei que só servia para nos levar para a verdade, se a lei que servia só para mostrar a nossa realidade, e por causa dessa realidade nós temos conduzido ao Evangelho, que é a verdadeira salvação, se a lei que era somente sombra do Evangelho conduziu o povo no deserto ao castigo, quanto mais o Evangelho. Porque, meus irmãos, no deserto, conta-se que foi mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas. E de 2 a 3 milhões de pessoas, só 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Todos eles morreram no deserto. Uma geração inteira. Por causa da negligência. Porque rejeitaram a verdade. Rejeitaram a lei. Se eles experimentaram um castigo, o que é que faz a gente pensar que nós, que temos uma mensagem muito mais elevada, vamos nos livrar disso se negligenciarmos essa verdade? Por que você acha que Deus mudou
E aí eu não quero criar na cabeça de vocês a imagem de um Deus ranzinza, que vai pegar um chicote e bater nas costas dos filhos se ele não fizer o que ele quer. É causa e consequência que se fala. Você faz uma coisa e você responde pelas consequências. Não é que se você rejeitar esse evangelho, Deus vai te mandar para o inferno porque vai ficar chateado com você. É porque não há outro jeito de ser salvo, não há outra maneira de salvação. O que faz você pensar que se você rejeitar essa verdade, você vai alcançar essa salvação de outra forma? Só há uma forma, é somente em Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a luz que ilumina a escuridão. Só existe Ele. Se as pessoas que rejeitaram a lei experimentaram o castigo, o que faz a gente pensar que não vai acontecer o mesmo com a gente se a gente rejeitar essa grande salvação? Não há outro caminho. Se a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido, o que faz a gente pensar? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos a salvação, se negligenciarmos a mensagem do Evangelho, se negligenciarmos Cristo, que é o único caminho? Não há outra forma. É só Jesus. Eu não quero criar na cabeça de vocês a ideia de um Deus arrogante, de um Deus mesquinho, de um Deus ciumento. Porque não, como muita gente fala, o Deus dos cristãos é uma pessoa muito carente, porque se não fizer o que Ele quer, Ele manda para o inferno. Não manda. Deus não manda ninguém para o inferno. Como diz Rodrigo Silva, ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu, mas por causa do perdão que rejeitou. A graça é dada, o perdão é dado gratuitamente. Se negligencia as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Deus é soberano em tudo que faz. A salvação é pela graça, é mediante a fé, é o Espírito que nos dá. A fé é um dom do Espírito, mas a Bíblia também fala sobre as nossas responsabilidades. Eu não sei até onde um começa e o outro termina, mas é claro, se eu faço alguma coisa, glória a Deus por isso, mas não sou salvo por aquilo que eu faço. Mas se eu me perco por causa daquilo que eu faço. Não sei explicar isso, meu irmão. Eu não entendo. Como diz Jonas Madureira no seu livro Inteligência Humilhada, eu não sou chamado para ter uma fé cega, mas uma fé racional. Só que a minha razão só vai até certo ponto. Deus, Ele é insondável, Ele é infinito. Ninguém pode entender a cabeça de Deus. Ninguém pode entender os planos de Deus. E a gente só vai até certo ponto. Aonde a minha inteligência não vai, eu me prostro diante da sabedoria de Deus. E aí é o ponto onde eu preciso me prostrar. Eu não sei até onde vai a minha responsabilidade de soberania de Deus. Eu sei que há responsabilidade. Eu vou pagar pelos meus atos, eu vou responder pelas minhas atitudes. E aqui o escritor está falando que nós vamos receber o castigo merecido se negligenciarmos essa grande salvação. E negligenciar traz a ideia de tratar com menosprezo. Às vezes não é nem rejeitar, é tratar essa mensagem com menosprezo, entende? É uma coisa irrelevante, até acredito, mas é irrelevante. Não é que é uma mentira, não é que eu não acredito, mas tem coisas mais importantes para me tratar. Tem o meu trabalho, tem as minhas conquistas, tem a minha casa, tem as minhas coisas. O Evangelho vem em segundo plano. Eu menosprezo, ou seja, não trato com o zelo devido, trato de qualquer jeito. A notável autoridade do Evangelho. Isso aí eu já falei, né? A notável autoridade do Evangelho. A grande salvação e o perigo da negligência. A salvação é grande porque ela nos foi dada pelo grande amor do Pai, o grande sacrifício de Cristo e a grande obra do Espírito. Ou seja, a salvação não é algo para ser menosprezado.
A salvação é maior do que qualquer milagre que Deus possa te dar. A salvação é maior do que qualquer bênção. O melhor de Deus é a salvação. O melhor de Deus é Ele mesmo. A salvação veio por meio de Cristo. Cristo veio para nos salvar. Quando a Bíblia fala que Deus tem preparado para nós, nunca entrou no coração do homem, nunca ouvidos nunca ouviram, olhos nunca viram, nunca ninguém imaginou o que Deus tem preparado para nós. Eu imagino que não seja algo escatológico, pode ser, mas eu imagino que possa ser a salvação. Nunca ninguém imaginou, irmão, que alguém poderia morrer por um pecador, que alguém poderia matar um justo por causa do injusto. Nunca ninguém imaginou que alguém poderia se entregar por alguém que merecia morrer. Uma coisa é você defender alguém que não merece, alguém justo. Agora outra coisa é alguém que provadamente é culpado daquilo que fez, e vir alguém que não tem culpa nenhuma se entregar e morrer no lugar daquela pessoa. A salvação é isso. Não é uma obra, é uma grande obra. O que Cristo fez não é um sacrifício, é um grande sacrifício. Isso daí não é resultado do amor de Deus, é resultado do grande amor de Deus. Por isso não é somente salvação, é a grande salvação. Não é qualquer coisa. Não é uma coisa para ser negligenciada, meus irmãos. Não é a coisa para você falar de qualquer jeito, eu sou salvo. Não é você dizer eu sou salvo assim, Deus me salvou, tratando isso tão pequeno como se Deus tivesse curado um câncer. Se você pensa que o milagre de curar um câncer é maior do que a salvação, não é, meu irmão. A obra de um milagre, de uma cura, de uma doença, é muito menor do que a salvação. Porque a salvação é ressurreição. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não estávamos doentes, nós estávamos mortos. E Cristo nos ressuscitou. Deus nos chama da morte para a vida. Eu não voltei a viver quando fui encontrado pelo Evangelho. Eu não voltei a viver, eu comecei a viver. Porque não existe vida antes de Cristo, não existe vida antes do Evangelho. É morte, é trevas. E em Cristo é nova vida, é nascimento. Cristo ressurgiu das trevas, mas nós nascemos das trevas. Não existia vida. Eu não estava num certo dia tão bonito, salvo, aí de repente eu me desviei e Cristo foi lá e me ressuscitou. Não, eu estava em trevas desde o dia do meu nascimento. Em pecado eu fui concebido. Desde o dia do meu nascimento, perdido. Desde quando eu estava nas entranhas da minha mãe, perdido. Eu nasci perdido. Eu brinquei inocentemente, perdido na minha infância. A minha adolescência, por mais que a gente não queira, ou que seja contraditório, ou que seja difícil de entender, perdido. Sem Cristo na salvação. Até que um dia Ele me fez nascer. E hoje eu vivo para a glória de Deus. A grande salvação e o perigo de negligenciá-la. Então não negligencie o que Deus fez por você. Não negligencie a grande obra. Não trate o que Deus fez como algo pequeno. Não fique esperando que Deus faça uma grande obra na sua vida. A grande obra que Deus pode fazer na sua vida é a salvação. É abrir os seus olhos para o Evangelho, é fazer você entender, é fazer você decidir. Essa é a grande obra. Não fique esperando que um dia Deus magicamente, poderosamente cure uma doença. Porque pode ser que Deus nunca faça isso. Mas isso não desautoriza que Deus já fez uma grande obra na sua vida. A teologia nos mostra, com base em princípios, que no inferno não vai existir ninguém que porventura pudesse querer ir para o céu e não foi porque Deus não perdoou, porque Deus não deixou. Porque ninguém vai querer ir para o céu se o Espírito Santo não convencer dessas verdades. Então, quando você decide, quando você entende, quando você acredita, quando você tem fé, isso aí já foi o Espírito Santo.
O fato de você estar sentado aqui essa noite, foi o Espírito de Deus que fez uma grande obra na sua vida. Não negligencie isso. Não negligencie essa grande obra. Porque Deus pode muito bem nunca mais na sua vida fazer algo tão maior do que isso. E nunca vai fazer algo tão maior do que isso. É que Ele pode nunca mais fazer nada. Nenhum outro tipo de milagre. Nenhuma cura. Simplesmente te salvar. E isso foi uma grande obra. Fruto de um grande sacrifício e de um grande amor. Não negligencie isso. Versículo 3, a segunda parte. Anunciada essa grande salvação, primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Ou seja, essa grande obra, essa salvação, essa mensagem, esse evangelho, ele não é como a mensagem do Antigo Testamento, que foi transmitido primeiramente pelos anjos e depois anunciada pelos profetas. Essa é diferente. Essa foi primeiramente pelo Senhor e depois pelos seus seguidores, os apóstolos. Ou seja, Deus não enviou mensageiros para o Evangelho. Ele próprio veio falar. Deus não enviou um anjo. Ele mesmo veio contar. A importância dessa mensagem se evidencia na presença do próprio Deus quando veio falar. É quando você vai mandar um recado para alguém, e esse recado é tão importante, mas tão importante, que você não quer colocar isso sobre a responsabilidade de ninguém. Você mesmo vai falar, deixa que eu falo. Vai que tu erra uma palavra, a pessoa não entende, tem que se certificar, deixa que eu falo. E você mesmo vai enviar a mensagem. Porque é imprescindível que todos entendam perfeitamente o conteúdo da mensagem. E ele veio pessoalmente, primeiramente, onde é que está? Primeiramente, anunciada pelo Senhor. Não veio primeiramente para alguém. Não veio primeiramente pelos anjos, não veio primeiramente pelos profetas, não veio primeiramente pelos apóstolos, veio primeiramente pelo Senhor. Pessoalmente, não pode ser negligenciado uma mensagem dessa, meus irmãos. Você não pode tratar como uma mensagem qualquer, uma mensagem que Deus não quis confidenciar lá a ninguém. Ele mesmo veio falar. Tamanho o desejo de Deus que nós entendamos essa mensagem. Mas entendamos por quê, meu irmão? Para que a gente viva uma vida melhor aqui na terra, para que a gente não ganhe dinheiro, para que a gente seja salvo dos nossos pecados. A mensagem da salvação, a mensagem da grande salvação, não é a mensagem da grande bênção, não é a mensagem do grande milagre, é a mensagem da grande salvação. Não é a mensagem de como ganhar a vida em 3 passos, 3 vezes, como investir o dinheiro. Jesus não está ensinando nada disso. Ele está ensinando como ser salvo. Essa é a coisa mais importante das nossas vidas. A sua vida vai acabar daqui a pouco, meu irmão. Eu sempre falo isso e parece até que eu sou pessimista, mas não. Eu falo de uma visão otimista. A morte não é o fim, é o começo. Então, a importância da mensagem se evidencia no fato de Deus não enviar um mensageiro, mas Ele próprio vir até nós. E depois, então, os apóstolos. Mas olha a importância. Porque, então, Deus veio Ele mesmo enviar a mensagem, e depois dessa mensagem, aí sim, aí os apóstolos Deus deixou na mão dos apóstolos, e os apóstolos agora vão passar essa mensagem. Ainda não. Olha o que eles dizem no versículo 4, para a gente encerrar. Encerrar não, né? O último versículo. Ainda 10 minutos. E Deus, depois que veio o próprio Senhor, depois que Ele mesmo primeiramente enviou, e depois veio os apóstolos, Ele diz, e Deus confirmou a mensagem. Uau! Deus confirmou a mensagem por meio de sinais. Nem quando a mensagem ficou nas mãos dos apóstolos, eles ficaram sozinhos.
A mensagem saiu da boca de Deus e quando foi entregue aos apóstolos, ainda tinha a assinatura de Deus. Deus confirmou por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. Como que você sabe, como que eu sei, que a mensagem que os apóstolos transmitiram vinha da parte de Deus? Como que eu sei? Porque Jesus veio, falou, subiu aos céus. E como que eu sei que agora as próximas gerações não ouviram Jesus? Ouviram os apóstolos. Como que eles sabem que os apóstolos que vieram para erguer os fundamentos da igreja, estavam falando da parte de Deus? Porque Deus assinou aquela mensagem. Deus confirmou aquela mensagem. Deus estava presente naquela mensagem, como? Por meio de sinais. Os milagres são isso. A assinatura de Deus para dar legalidade à mensagem transmitida pelos apóstolos. No Evangelho de João, ele trata os milagres como sinais. Porque sinal é algo que aponta para uma outra verdade. Sinal não é um fim em si mesmo. Usa o exemplo da placa numa BR. Você está andando de carro, tranquilamente, e de repente você precisa de um posto de gasolina. O que é que você faz? Primeira coisa, você começa a olhar, ver se vê uma placa, né? De repente, uma placa ali, apontando, posto de gasolina, a 10 km, o que é que você faz? Estacione para embaixo da placa? Claro que não. Porque a placa é somente um sinal que aponta para algo maior que ela. O posto de gasolina. E você vai para o posto de gasolina. Aí lá você vai encontrar o que você quer. O sinal, o milagre é um sinal que aponta para uma verdade maior que ele. O sinal é a verdade. O milagre é o sinal que aponta para Cristo, para a verdade. Você parar no milagre é como você parar na placa. O milagre não te leva a lugar nenhum, meu irmão. Um dia Jesus curou 10 e só um voltou. E ele falou, cadê os outros? Não eram 10? Só eu voltei. Só ele foi salvo. O milagre não te leva a lugar nenhum. Você pode conseguir uma cura hoje, de uma doença hoje, mas amanhã você pode ficar doente de novo. Você vai morrer de qualquer jeito. Lázaro morreu de novo, meu irmão. O milagre não te leva a nada, se ele não te conduzir a Cristo. Os milagres que Deus fez por meio dos apóstolos nada mais era do que a assinatura na mensagem. Quando as pessoas olhavam para os apóstolos e viam os milagres que eles faziam, eles tinham que entender que existia algo de especial ali. Há algo de especial nesses homens. Há algo de especial nessa mensagem. Porque ninguém pode fazer o que eles fazem, se não for o próprio Deus. Ninguém pode fazer. Então é a mensagem, o milagre é o sinal que te leva para Cristo. Então, mais do que correr atrás de sinais, nós devemos correr atrás de Cristo. Quando você vê um milagre, você não olha pro milagre. Você olha para quem fez o milagre. Você olha para a criação, meu irmão, e o que te encanta não é a obra em si, mas a cabeça pensante que criou. Quando você olha para um quadro, você não se admira do quadro, você se admira da cabeça que criou, das mãos que o pintaram. Quando você vê algo uma criação muito bem elaborada, o que te admira não é a criação, mas o Criador. Nós precisamos olhar para o Criador, olhar para Cristo, olhar para o bem maior, olhar para onde o sinal aponta, porque é ali que está a grande salvação. Eu não quero te desmotivar a buscar por milagres. Irmão, então eu não tenho que orar para que Deus me dê um milagre. Claro que você deve. Até porque é só Ele que pode fazer isso. Mas Deus não vai fazer um milagre na minha vida e na tua vida só por fazer. Ele não vai fazer um milagre na minha vida e na tua vida se ele tiver plena convicção de que esse milagre não vai alcançar o efeito desejado, que é nos levar a Cristo, que é abrir os nossos olhos para o Evangelho. Ou de repente levar outras pessoas a Cristo por causa do milagre feito na sua vida. Fazer por fazer, isso eu acho que não é o agir de Deus. Que Deus
não faz nada em vão. Então, antes de a gente buscar algo em Deus, nós devemos entender por que nós estamos buscando isso. Vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir. Pedem somente por seus próprios desejos, por seus próprios prazeres. A gente não pede certo, não pede com o propósito correto. Então busquem milagres, sim, mas busquem a Deus como o propósito maior. Busquem a Cristo como o objetivo da salvação. E para concluir, meus irmãos, o cerne da mensagem é: não negligencie o Evangelho, não negligencie a salvação. Não tratam o que Deus fez como se fosse algo pequeno. Não busquem algo mais do que você busca a própria salvação. Não busque algo em Deus mais do que o próprio Cristo. Ele é o nosso bem maior. Ele é a nossa salvação. Ele é o fim de tudo. Ele é a conclusão de tudo. Ele é o fim da lei. Ele é o está consumado. Em Cristo nós temos tudo. Se Deus nunca fizer um milagre na tua vida, mas se você tiver Cristo, você tem o maior dos milagres, o milagre da salvação. As bênçãos materiais não salvam, os milagres não salvam, só Cristo salva. Só há salvação em Cristo. Não há salvação nos milagres, não há salvação nas bênçãos materiais, não há salvação no emprego que Deus te dá, não há salvação no dinheiro que Deus te deu, não há salvação em nada disso, somente Cristo. Por isso, em Deus, em Cristo, não há rico e nem pobre, porque isso não faz diferença. No final, isso tudo se acaba, tudo vai para o mesmo lugar. Tudo deve nos levar a Cristo. E a máxima é: não devemos negligenciar tão grande salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nem tinha olhado para trás, tem tanta gente hoje. Até me assustei. Eu vim para Cristo primeiro do que o Wagner. Poucos dias antecederam a minha vinda para Cristo, logo em seguida o Wagner veio. E quando eu vim para Cristo, nós ainda tivemos um bate-boca ainda. O Wagner ainda estava na igreja católica, queria fazer alguma coisa para Deus, mas eles não deixavam eles fazer. Daí um dia eu estava indo a um culto lá na Ilhotinha, assim que eu vim para a igreja, o Luciano ia pregar para os jovens lá. E eu tinha um desejo de pregar, assim, quando é que eu vou pregar a palavra? E no caminho, Deus, como eu já falei com o Wagner isso antes, no caminho Deus começou a me mostrar o Wagner pregando. E eu disse, Senhor, mas eu vim para a igreja, ele não veio ainda, e ele pregando, e aquilo foi me enchendo, eu parei debaixo daquele viaduto ali, onde eles estão arrumando ali, tive que parar o carro, eu comecei a chorar, e soluçar, e não me aguentava, eu tive que segurar o carro, parei o carro, fiquei chorando um tempão ali, aquela visão, Wagner pregando, eu assim, eu acho que eu entendi, Senhor, o que o Senhor quer falar. E o dia que eu recebi o convite para ser líder desse ministério, eu sabia da enorme responsabilidade e o quanto seria difícil. Porque eu me lembro quando o nosso querido pastor Ricardo, uma pessoa maravilhosa, aprendi muito com ele. Quando ele deixou este cargo aqui, quando ele estava todo mundo assim olhando, todo mundo se despedindo, se abraçando, eu cheguei para um canto assim e eu fiquei assim, parecia que eu estava sozinho naquele lugar. Assim, o que aconteceu? Daí ele veio na minha direção para piorar as coisas assim, botou a mão no meu ombro e disse assim, agora é contigo. Quando ele falou para aquilo eu quase caí no chão. Eu disse, meu Deus. Aí o dia que eu recebi o convite, vai ficar na frente desse ministério. Eu fui lá falar com o Wagner.
O Wagner estava lá naquele campo do 3 de maio lá. Não sei o que está fazendo lá, brincando com o cachorro lá. Aí sentei num canto, comecei a conversar com ele. Ele não tinha vindo para cá ainda. E eu assim, Wagner, eu preciso que tu esteja do meu lado. Não sei se eu chorei. Assim, eu preciso, cara, eu não vou conseguir se tu não estiver comigo. A tua presença comigo é muito importante. Porque eu sabia, irmão, que ele jamais iria me abandonar. Aconteça o que acontecesse, eu podia falar para ele o que eu quisesse falar, mas ele jamais iria me abandonar nessa caminhada. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu não costumo dizer e nem gosto que façam isso, tá? E eu vou fazer a última vez, mas prometo que nunca mais vou fazer. Em cima da pregação que ele fez hoje. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, ó, é só Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina tanto, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Wagner. Obrigado pelo esse ministério que o Senhor colocou sobre a vida dele, de estar nos ensinando com tanta sabedoria, Senhor. Te damos graças por tudo, te agradecemos, Senhor, porque essa igreja não tem negligenciado essa tão grande salvação. Nós temos entendido quanto foi, se essa é a palavra que podemos usar, importante, o que o Senhor fez por nós, mas nós sabemos que é a coisa mais importante das nossas vidas. Queremos buscar isso e viver isso, Senhor. Até o dia que o Senhor nos levar, ou se o Senhor não nos deixar passar por esta morte, o Senhor vier na nossa geração e nos arrebatar, queremos estar preparados, Senhor. Mas de uma forma ou de outra, como vamos ser tirados desse mundo, nós queremos ser tirados pelo Senhor. Queremos ser tirados pelo Senhor, porque o Senhor tem algo maravilhoso preparado para todos nós. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Amém? Sábado agora nós vamos ter o batismo. Eu gostaria de pedir para alguns irmãos que quiser ficar aqui depois para nós estar liberando aqui o tanque batismal ali, para depois estar fazendo a limpeza ali. Nós vamos precisar de umas 4 pessoas, só para tirar as tampas são meio pesadas ali, para deixar pronto para amanhã, para a gente já estar colocando a água ali dentro. Amém? Se Deus, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês.